Olá, boa noite. Me chamo Luiz, sou acadêmico do curso de Direito da Faculdade Católica. Eu vim aqui falar sobre uma megatânia do professor Breno, na disciplina de Direito dos Contratos, né? E a mega diz assim: descreva como se processa a relação entre contratos e obrigações, apontando os contratos bilaterais, além de indicar como se verificam as principais teorias geral dos contratos dentro deste raciocínio. Então, a relação entre contratos e obrigações é um contrato de meio legal de estabelecer obrigações entre as partes, né? Um contrato é um acordo entre as duas ou mais partes que estabelecem as condições, né, sobre as quais elas prometem cumprir certas obrigações. Duas pessoas, no caso, elas celebram um contrato, tanto pode ser, e é livre a forma de contrato, né? Pode ser numa fala, numa conversa, num aperto de mão, até, às vezes até um gesto, né? Como, por exemplo, vamos colocar que a pessoa está no barzinho e tal, aí levanta a mão pro garçom e faz o gesto da garrafinha. No caso, você já estabeleceu um contrato, que você pediu, você fez um pedido e a outra parte entendeu, né? E essas obrigações, ela pode ser de natureza diferente, né? Como pagar uma quantia de dinheiro, entregar mercadorias ou prestar serviços. E o professor também, essa semana, eu creio que foi sexta, ele deu exemplo também, né, de a pessoa, ela aceitou uma forma de pagamento diferente do combinado, ela tem que aceitar até o final do pagamento. Como, por exemplo, vamos colocar que eu deva 50 mil reais para uma pessoa e ela tem uma fazenda, eu também tenho uma fazenda. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, esse mês agora eu tô sem dinheiro, mas eu vou te dar 4 vacas aqui. Beleza, aceitou. No mês que vem eu faço a mesma coisa, faço a mesma coisa, faço a mesma coisa. Vai chegar um determinado momento que ele fala, opa, tá errado, quero meu dinheiro. Aí eu falo, não, você já aceitou outra forma de pagamento, né? Que no caso foi o gado. No caso dos contratos bilaterais, né? A lógica do efeito efeitos sinalagmáticos é que as partes se comprometem a cumprir obrigações que são independentes e relacionadas entre si. Por exemplo, é um contrato de compra e venda. O vendedor promete entregar a mercadoria e o comprador promete pagar o preço acordado. E se o vendedor não entregar a mercadoria, o comprador possivelmente não é obrigado a pagar a mercadoria, né? Isso aí sem chance. E dentro dessa linha de raciocínio, os princípios da teoria geral do contrato, eles se verificam de diversas maneiras. Um dos princípios fundamentais é da autonomia, da vontade, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Que as pessoas são livres para fazer os contratos que quiserem, no caso, desde que respeitem a boa-fé objetiva, né? E além disso, o princípio da boa-fé, ele implica que as partes devem agir de forma honesta e leal, cumprindo suas obrigações de acordo com se foi acordado no contrato. Um outro princípio importante é o da relatividade dos efeitos do contrato, que significa que o contrato só produz efeitos entre as partes envolvidas. Isso significa que terceiros não podem ser afetados pelos termos do contrato, a menos que tenham concordado expressamente em serem vinculados a ele. Um exemplo a ser colocado aqui eu posso colocar uma empresa de construção, que de certa forma uma empresa de construção, vamos colocar que uma empresa, ela pega um prédio para ser construído, vai pegar a construção de um prédio e tal, e ela contrata uma empresa só para fazer instalação elétrica. No caso, ela é uma terceira já no contrato. Ela acaba se responsabilizando de certa forma, se ela concordar e tudo, se for, entendeu? Ela acaba se responsabilizando pela parte elétrica do prédio que vai ser construída. E essa vai ser as obrigações que ela vai ter de manutenção, se acontecer algum problema. E
O princípio da execução específica estabelece que as partes devem cumprir as obrigações assumidas do contrato de forma específica, né? Então, não é permitido substituir o cumprimento das obrigações por uma indenização em dinheiro, só se a parte quiser essa indenização em dinheiro e eles entrarem em um consenso, né? Exceto em casos previstos em lei ou por acordo expresso entre as partes. Em relação aos contratos e obrigações, aqui os contratos são de meio legal de estabelecer obrigações entre as partes envolvidas. Os contratos bilaterais possuem efeitos sinagmáticos, onde as obrigações assumidas pelas partes são independentes e relacionadas entre si. A teoria geral dos contratos estabelece princípios que regem a relação entre as partes, como tais autonomia da vontade, da boa-fé, da relatividade dos efeitos dos contratos e execução específica. Desde já, muito obrigado e me perdoa pela voz rouca, que eu estou um pouco doentado. Valeu!